Era uma noite fria e silenciosa, daquelas que fazem até os grilos se esconderem. A lua cheia brilhava no alto, jogando uma luz prateada por entre as árvores da floresta. O vento soprava levemente, balançando as folhas como se sussurrasse segredos antigos. Theo, o gatinho aventureiro de olhos atentos e bigodes sensíveis, caminhava pela trilha com passos silenciosos. Era sua rotina noturna explorar lugares novos, cheirar folhas diferentes e observar os vagalumes dançarem no escuro. Mas naquela noite, algo estava estranho. Ele sentia no ar um cheiro que não conseguia identificar. Uma mistura de fumaça e ferro velho. Parou por um instante, ergueu o focinho e farejou com mais atenção. E então ouviu um som que jamais esperaria escutar naquela floresta. Um apito de trem. Theo congelou, tremeu levemente o bigode e olhou em volta. Não havia trilhos naquela floresta, ele sabia disso. Nunca tinha ouvido falar de trens passando por ali. Mas o som estava claro, firme, ecoando entre as árvores. Um segundo apito veio, acompanhado por um sopro de vapor ao longe. Curioso como sempre, Theo não resistiu. Seguiu o som com passos cautelosos, atravessando moitas e pulando troncos caídos. A cada passo, o som ficava mais alto. Logo, surgiram luzes entre os arbustos. Luzes amarelas, tremeluzentes. Theo espiou por entre os galhos e não acreditou no que via. Uma antiga estação de trem, feita de madeira escura e coberta de musgo, estava ali, bem no meio da floresta. Era como se tivesse surgido do nada. No alto da estação, uma placa de ferro dizia em letras enferrujadas: Estação da Meia-Noite. O relógio parado marcava meia-noite em ponto. Theo se aproximou, sentindo o coraçãozinho disparar. Assim que pisou na plataforma, ouviu um barulho alto de metal e vapor. Um trem negro e imenso surgiu do meio da neblina, se aproximando lentamente. Era lindo e assustador ao mesmo tempo. As janelas estavam iluminadas por uma luz suave. O apito soou mais uma vez. E as portas se abriram. Theo deu um passo para trás, hesitante. Mas então, sentiu algo no ar. Uma espécie de chamado, como se o trem estivesse esperando por ele. Olhou para a câmera e disse com voz firme: Se você quer embarcar comigo nessa aventura, já deixa seu like e se inscreve no canal Aventuras do Theo. A viagem de hoje vai ser inesquecível. E então, subiu no trem. O interior era diferente de qualquer coisa que Theo já tivesse visto. Tapetes vermelhos cobriam o chão, e lustres pendiam do teto com velas flutuantes. Era como um trem encantado. O primeiro vagão era coberto de espelhos. Mas não espelhos comuns. Theo percebeu algo estranho. Cada reflexo mostrava uma versão diferente dele mesmo. Em um, ele era um gato velhinho, com pelos brancos e olhos sábios. Em outro, estava com asas douradas, voando por entre nuvens. Um terceiro mostrava Theo vestindo uma capa de detetive, segurando uma lupa. Intrigado, ele caminhou vagão adentro. À medida que passava pelos espelhos, via imagens de si em aventuras que nunca viveu. Cidades submersas, florestas mágicas, desertos com castelos de areia. Era como se os espelhos revelassem não o passado, mas o futuro. Ou quem sabe, possibilidades. Parou diante de um espelho maior, no fundo do vagão. Nele, Theo se via, sozinho. Deitado na estação, esperando o trem voltar. A imagem era triste, silenciosa. Ele estendeu a pata e tocou o vidro. E no mesmo instante, ouviu um sussurro vindo do reflexo: Não se esqueça de quem você é. O vagão inteiro estremeceu, e a porta para o próximo vagão se abriu sozinha. Theo respirou fundo e seguiu adiante. O segundo vagão era repleto de relógios. Pequenos, grandes, antigos, modernos. Todos fazendo tic-tac, em ritmos diferentes. O tempo parecia flutuar ali. Algumas coisas se moviam rápido, outras quase congeladas. No teto, flutuava um enorme relógio de bolso aberto, com os ponteiros girando em direções opostas. No centro do vagão, uma tela mostrava cenas da vida de Theo. Ele, filhote, tentando caçar uma borboleta. Ele, se escondendo da chuva debaixo de uma folha.
Ele, dormindo no colo de uma criança. O coração dele apertou. Aquilo era o tempo. Seus próprios momentos, guardados ali, como se o vagão fosse feito de lembranças. Então, uma ampulheta desceu do teto e parou diante dele. A areia caía lentamente, mas estava ao contrário. A areia subia, e, ao subir, Theo viu novas cenas surgindo. Aventuras que ainda não aconteceram. Ele e um grupo de gatos navegando por um rio de estrelas. Ele, entrando em uma biblioteca mágica com livros que falavam. Ele, dançando com pinguins em um lago congelado. Theo sorriu, entendeu que o trem não era apenas fantasma, era um trem do tempo. E então, mais uma porta se abriu. O novo vagão era completamente diferente dos anteriores. Estava escuro. A única luz vinha de pequenas estrelas brilhando no teto, como se ele estivesse dentro de um céu noturno. Theo entrou devagar, com os olhos arregalados de admiração. No centro do vagão, flutuava uma esfera luminosa que pulsava lentamente, como um coração. Ele se aproximou, curioso, e percebeu que a esfera mostrava cenas da própria floresta onde ele vivia. Mas tudo estava mudado. As árvores eram gigantescas, os rios brilhavam em tons de azul, e criaturas mágicas andavam livres entre as folhas. Era como se aquele vagão revelasse um mundo escondido, que só os olhos atentos podiam ver e dor. Uma pequena raposa transparente surgiu da escuridão e caminhou até ele. Sem emitir som, apenas olhou em seus olhos. Então, apontou com a cauda para a esfera flutuante. Nela, apareceu uma imagem, um buraco na floresta, uma espécie de portal feito de raízes entrelaçadas. E, do outro lado, mais uma estação de trem, perdida no tempo. Theo entendeu o recado. A raposa desapareceu como poeira estelar, e a luz do vagão aumentou. Aos poucos, o céu estrelado se desfez, e uma nova porta se abriu. Ele entrou no próximo vagão com o coração acelerado. Este parecia uma biblioteca antiga. Havia estantes altas até o teto, cheias de livros com títulos estranhos, aventuras nunca contadas, sonhos interrompidos, mistérios de gatos do futuro. Theo subiu em uma escada e puxou um dos livros. Quando abriu, em vez de páginas, uma nuvem de poeira mágica escapou, e uma história começou a se formar no ar, como um holograma. Era a história de um gato aventureiro que salvou uma vila de animais de uma noite sem fim. Theo reconheceu os traços do personagem. Era ele, mas a história estava incompleta. As últimas páginas estavam em branco. Ele fechou o livro com cuidado e percebeu que todos os livros ali tinham algo em comum. Eram histórias de possibilidades. O trem parecia guardar o que poderia ter sido, ou o que ainda poderia ser. Uma velha gata bibliotecária surgiu de uma cortina vermelha. Usava óculos na ponta do focinho e caminhava com calma. Ela olhou para Theo e disse com voz baixa, mas firme: "Cada escolha sua, pequeno Theo, escreve uma nova linha em um desses livros. O que você escolherá agora?" Theo olhou para os livros em branco, pensativo. "Eu escolho continuar", pensou. E a próxima porta se abriu. O vagão seguinte era dourado, todo feito de espelhos quebrados que refletiam fragmentos da realidade. Theo viu flashes de diferentes mundos, uma cidade flutuante, uma torre feita de vento, um jardim em que as flores cantavam. O trem parecia deslizar por entre dimensões. Quando passou pelo centro do vagão, sentiu uma vibração forte. O chão tremeu levemente, e uma janela se abriu, revelando uma paisagem do lado de fora. Lá fora não era mais floresta. Era um deserto silencioso, com relâmpagos coloridos cortando o céu e dunas que se moviam como ondas. No horizonte, uma sombra se aproximava. Era outro trem, mas um trem sombrio, feito de fumaça e engrenagens tortas. Ele parecia correr em direção ao trem de Theo. As janelas do outro trem estavam cheias de olhos, olhos brilhantes, que observavam cada movimento. Theo sentiu um calafrio, e, como se respondesse àquela presença, o vagão escureceu. A voz do maquinista ecoou pela cabine. Era a primeira vez que Theo ouvia alguém falando desde que entrou no trem. Uma voz profunda e misteriosa disse: "Viajante do tempo e do silêncio, prepare-se. A próxima parada será a mais importante."
O vagão tremeu, as luzes piscaram. Theo se preparou para o que viria a seguir. O novo vagão era frio, com paredes de metal e chão de vidro. Debaixo do vidro, ele via engrenagens gigantescas girando, como o coração do trem. No centro, havia um pedestal com um pequeno baú trancado. Theo se aproximou e tocou a tampa. O baú se abriu sozinho. Dentro, havia um espelho. Mas esse espelho não mostrava o reflexo dele. Mostrava o reflexo do mundo. Um mundo sem ele. A floresta vazia. Os amigos solitários. A trilha apagada. Theo olhou para aquele espelho e sentiu um aperto no peito. Era como se o trem estivesse perguntando: e se você nunca tivesse existido? Ele fechou os olhos. E, nesse instante, todas as imagens desapareceram. O espelho ficou preto, e, lentamente, refletiu algo novo. A floresta cheia de vida. Os amigos sorrindo. E ele, correndo no meio de todos, deixando pegadas felizes no chão. O baú se fechou, e a porta final se abriu. O último vagão era completamente diferente de todos os outros. Não havia paredes, nem teto, nem chão. Theo caminhava sobre uma superfície de vidro invisível, como se estivesse andando no ar. Ao redor, o universo inteiro se estendia em todas as direções. Estrelas giravam lentamente, nebulosas coloridas dançavam no vazio, e cometas riscavam o céu em silêncio. Era como estar dentro do próprio tempo. No centro desse espaço infinito, uma estação surgiu. Não uma estação de madeira como a primeira, mas uma feita de luz pura, flutuando entre planetas e constelações. No alto, uma placa cintilava: Destino, a imaginação. Theo olhou em volta e percebeu que não estava mais sozinho. Outros animais começaram a aparecer. Gatos com asas, corujas com olhos de cristal, raposas feitas de fumaça. Todos viajantes de outros mundos, reunidos ali, naquele último ponto da jornada. Uma figura felina se aproximou. Era um gato mais velho, com um olhar profundo e uma pelagem branca que brilhava como neve sob a luz da lua. Ele se sentou ao lado de Theo e falou com uma voz serena: Você completou sua primeira viagem. Este trem não era feito de ferro, mas de possibilidades. E agora, Theo, é sua vez de decidir para onde o trilho vai. Theo olhou ao redor, pensativo. Tudo que tinha vivido até ali parecia um sonho, mas cada sensação era real. As descobertas, os espelhos, os livros em branco, o relógio de areia invertido. Tudo levava a uma escolha. O trem apitou mais uma vez. Um apito suave, quase como um suspiro. Era hora de decidir. Theo se aproximou da beirada do último vagão e viu, bem ao longe, sua floresta. Sua casa, seu lar. Podia ficar naquele trem mágico para sempre, explorando mundos impossíveis, ou voltar. Voltar para os amigos, para os riachos, para os sons do vento e das folhas. Ele sorriu, e saltou. Caiu suavemente sobre a grama da floresta, como se tivesse apenas acordado de um sonho profundo. Olhou para trás, mas a estação havia desaparecido. Não havia mais trilhos, não havia mais trem, mas o som ainda estava ali. Uma melodia leve, vinda do céu, como um eco distante. Theo ergueu os olhos, e lá no alto, entre as nuvens, viu uma luz piscando. A última luz do trem fantasma da meia-noite, seguindo viagem para o próximo viajante curioso. Ele caminhou até uma clareira onde os amigos estavam reunidos: a coruja de óculos, o esquilo brincalhão, a tartaruga sábia. Todos sorriram ao vê-lo. Era como se soubessem que Theo havia vivido algo grandioso. Ele se deitou na grama, olhando as estrelas, sentindo o peito leve e a mente cheia de novas ideias. E, com um olhar cheio de esperança, se virou para a câmera. Se você também embarcou nessa aventura comigo, já deixa seu like e se inscreve no canal Aventuras do Theo. Assim eu posso continuar viajando por histórias mágicas como essa e compartilhando cada pedacinho com você. E lembra de ativar o sininho, porque vai que o próximo trem da meia-noite está quase chegando. Naquela noite, Theo sonhou com novas estações, trilhos dourados, vagões cheios de mundos desconhecidos. Sonhou com crianças sorrindo, histórias e rindo de alegria.
Sonhou com um futuro onde a imaginação era o combustível mais poderoso do mundo. E talvez, só talvez, esse sonho também seja o seu.